Beleza? Vamos lá. Olá, gente. Vocês vão ver que eu tô com a mesma camiseta do outro vídeo que eu fiz pro sexto ano, que eu tô fazendo um atrás do outro. Para que vocês não fiquem sem aulas, né? Então eu tô gravando essa aula pro sétimo ano. E como eu estou aqui em casa, estou gravando de maneira improvisada, não tenho nenhum aparato bom para gravar, mas a gente vai fazendo. O importante é que vocês tenham aula sobre o conteúdo, né? O importante é a ideia, o conhecimento. O resto a gente corre atrás, né? Então, vou começar a falar hoje da aula do sétimo ano, que é o Renascimento, né? O Renascimento que acontece por volta do século XIV, XV, né? Depois de Cristo, porque se vocês verem lá na aula, no sexto ano, estou falando sobre o Neolítico, antes de Cristo, né? Bom, mas vamos lá então. O Renascimento, ele vai acontecer, primeiro ele vai surgir na Itália, é uma nova maneira de ver o mundo. Você vai ver que sempre eu estou falando isso. Por quê? Porque história é dividida em períodos. Porque cada período marca uma maneira diferente do ser humano perceber ou ter uma ideia do que é o mundo. E o Renascimento, ele é dado esse nome em contraposição à Idade Média. Porque a Idade Média, como que o homem enxergava o mundo? Né? De acordo com Santo Agostinho, a cidade do homem e a cidade de Deus. Né? Então, uma cidade aqui dos homens que tinham, era muito pecado, todo mundo vivia tentado pelo demônio, sempre pelo mal, e o homem tinha que lutar contra essas tentações do mal para depois ir conseguir o paraíso, né? Como Santo Agostinho falava, mea culpa, mea maxima culpa, né? Santo Agostinho. Né? Ou seja, a culpa sempre é minha. Então, quando o cara tem uma dor de cabeça na Idade Média, isso é muito importante lembrar, ele tem uma dor de cabeça, quem que ele culpava? Ele falava, olha, é o demônio me tentando, olha, sei lá, é uma coisa sobrenatural. Ele nunca culpava ele mesmo. Né? Ele falava uma coisa sobrenatural. Já no período do Renascimento, que nós falamos, o homem começa a ter uma nova visão. Ou seja, se ele tem uma dor de cabeça, ele não vai ficar imaginando que é o demônio. Ele vai falar, olha, quais são as causas? Né? Às vezes eu comi uma coisa ruim, que me deixou doente. Então o homem começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Por isso que chama renascer. Né? Porque eles falam que durante a Idade Média, a cultura, a literatura ficou muito restrita à igreja e à concepção de Deus. Não na concepção dos homens, como tinha lá na época do Império Romano, da Grécia, que nós chamamos de Antiguidade Clássica. Então eles vão de novo buscar as ideias clássicas lá da Antiguidade Clássica, por isso que chama, está renascendo, está nascendo de novo aquela mentalidade da Antiguidade Clássica. Tá bom, visto isso, vamos lá ver o que realmente é o Renascimento. Quais são as características desse movimento do século XIV, XV e depois até a entrada da Idade Moderna ali no século XVI. Tá? Então, vamos lá. Como que eles viam o mundo? Tá? As características básicas do Renascimento. Primeiro, o antropocentrismo. Ou seja, nesse mundo aqui de carne e osso, o homem é o centro do mundo. O homem é o centro do universo. Então, vamos supor, eu tenho uma rampa e toda vez que eu vou caminhar naquela rampa, eu escorrego e caio quando ela está molhada, eu não vou ficar rezando para não cair mais. Eu vou lá e coloco um piso aderente, por exemplo. Então o homem tem que solucionar os seus problemas aqui. Não é rezar para esperar se salvar, tá? Então tem o antropocentrismo, a primeira característica. Depois, o racionalismo. O que seria o racionalismo? A partir da razão, né, da valorização da razão, eu começo a desenvolver novas coisas. Muitas coisas importantes vão sair no Renascimento. Por exemplo, eu vou dar a teoria do que o Sol, né, a Terra gira em torno do Sol. Em contraposição, por exemplo, da Idade Média, que achava que o Sol girava em torno da Terra, né? Que a Terra era plana. Ainda apesar que tem gente hoje que acredita que a Terra é plana, mas esses boboquinhos aí a gente não dá muita atenção, a gente descarta, não sabe nada, não estudaram nada, então, né, que a Terra é uma pizza, não é.
tá? Então tem Copérnico, Galileu Galilei, que vão provar que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra é redonda, tá? Então quando alguém vem falar que a Terra é plana, você fala assim, olha, segundo a história, faz 500 anos que o debate já se encerrou. A Terra é redonda e gira em torno do Sol, tá? Então nós temos o racionalismo, que vai gerar também uma onda de ciência, de, de evolução, até na técnica mesmo, né? Nós temos o hedonismo. O que é o hedonismo? A outra característica. O corpo como fonte de prazer. Porque durante toda a Idade Média, o corpo era visto como algo pecaminoso. Lembra? Tudo que era material aqui, tudo que era carnal era do mal. Cidade de Deus, cidade dos homens. Né? Então a cidade de Deus é o mundo espiritual, onde que as almas ficavam. E o mundo dos homens aqui era aquele mundo turbulento, que o corpo não valia nada. Então se você fosse bonito na Idade Média, você não podia falar assim, olha, eu sou bonito. Nossa, era pecado, né? Não ia ter grandes academias, né? A turma não ia ficar se exercitando para mostrar o corpo, tal, desfile de moda. Na Idade Média isso daí era loucura, mostrar o corpo. Então agora já no Renascimento começa a ter o corpo como fonte de prazer. Essa característica chama hedonismo. E com isso vai nascer até uma nova percepção, até de castigo. Porque durante a Idade Média é comum, olha só como que muda as coisas, né? Era comum você prender uma pessoa, o Tribunal da Inquisição, da Santa Inquisição, torturar lá de Tomás de Torquemada, né, na Espanha, que matou muita gente. A pior Inquisição que teve foi a espanhola, né? A mais violenta, matou em torno de 30, 40 mil pessoas, queimavam as pessoas vivas, porque o corpo não tem importância, né? Queima para salvar. Torturas, quebrar membros, desfigurar pessoas, arrancar membros com cavalos, essas coisas horríveis que aconteciam na Idade Média, né, começam a ser vistas como assim, opa, mas como assim judiar do corpo das pessoas? Então o corpo é meu, né, eu tenho o direito sei lá, de achar bonito, de ter prazer com o meu corpo e ninguém pode violar. Começa uma nova visão, né, que depois a gente vai ter uma aula aqui no meu canal que é sobre direitos humanos, só que é bem mais para frente, né? Mas também vai resgatando essa visão de que o corpo é direito da pessoa, ninguém pode violá-lo, tá? E o individualismo. Então, olha só, o indivíduo agora ele não é mais submisso ao coletivo, né? O indivíduo tem qualidade, ele pode se sobressair, né? Nesse período também que nasce uma burguesia comercial muito forte. Por isso que o individualismo ele é uma prática burguesa, né? Que nós falamos, olha, eu vou trabalhar, aquela visão, olha, eu vou trabalhar bastante para adquirir bens, adquirir lucro. O lucro também era visto na Idade Média como pecado. Então o Renascimento ele é visto, é uma maneira de ver o mundo totalmente diferente. Uma nova ideia de homem, de ciência, até de religião. Vai surgir nesse período as reformas religiosas, a reforma de Lutero, né, em 1517, quando ele prega, né, as 95 teses, também a de João Calvino, onde ele fala que o trabalho dignifica o homem, traços ali, olha, o trabalho dignifica o homem, né? Então, traços ali de uma nova visão de mundo, né? Antes, o trabalho, que uma palavrinha-chave no nosso estudo de história, ele vem do latim tripaliare. O que significa a palavra tripaliare? Instrumento de tortura, ou tripalium, torturar. Então o trabalho era visto na Idade Média como indigno, ter lucro através do trabalho era indigno. Agora, já no Renascimento, não. Ter lucro, até com as reformas religiosas, é uma forma de você provar que você tem dignidade aqui na Terra. Então o individualismo também é muito importante. O indivíduo ele pode se sobressair, as características individuais podem ser... o Adam Smith depois vai falar sobre... Estou citando um monte de autor, mas a gente vai vendo certinho depois cada um deles. O Adam Smith depois vai falar, olha, o individualismo é extremamente necessário para o capitalismo, né, na origem das riquezas das nações. Sempre vou passar muito nome de livro para vocês terem uma base de onde que eu tiro. E aí vocês podem pesquisar na internet. Tá, é lógico que cada um do seu limite ali, né?
Cada um tem estudar Adam Smith, não é para qualquer um, mas vocês têm resuminho, vidinhos no YouTube que pode explicar melhor como que esses livros que eu vou falando aqui, tá bom? Então o Renascimento era isso. Surge na Itália, depois, no século XV, ele vai passar para Portugal, Espanha, Inglaterra, grandes autores renascentistas, né? E artistas também, né? Você tem Shakespeare, né? Um dos maiores escritores do mundo, né? Não vou falar o maior, porque cada um aí já é uma questão subjetiva, cada um pode ver. Você tem Erasmo de Roterdã, você tem Thomas Moros, que escreve um livro muito atual sobre política, né? Como que o poder ali, Maquiavel, o príncipe, né? Como que o poder ali é exercido na política. Você tem o Galileu Galilei na ciência, ficou preso. Detalhe, uma nota de rodapé aí para vocês. O Galileu Galilei ficou preso a vida inteira, né? Porque ele escreveu um livro onde que ele dialogava com um palhaço, e aquele palhaço seria o Papa, e ele seria o esperto que sempre daria a resposta, enquanto o palhaço, né, seria o Papa, não sabia, só falava abobrinha. E ele vai ficar preso. Naquela época não tinha liberdade de expressão, por isso que é muito importante ainda hoje. O Thomas Moros também vai morrer decapitado pelo rei Henrique VIII, que matou suas mulheres, que eu já falei para vocês, do rei Henrique VIII. Tá? Então nós temos artistas como Michelangelo, eu acho que o Michelangelo é fantástico, né? Morreu pobre, perseguido pela Igreja Católica. Nós temos Leonardo da Vinci, um dos mais famosos, aquele do quadro da Mona Lisa, que em alguns vídeos no meu canal tá atrás, Leonardo da Vinci. Nós temos Rafael de Sanzio. São artistas que vocês vão ver aí, se entrarem na internet, e vão ver inúmeros quadros, obras e livros desses autores, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido que o Renascimento é um novo modelo de ver o mundo, e se preocupem muito bem, volta o vídeo, vejam as características do Renascimento, tá? E a partir daí, vão buscando curiosidades, tá bom? Só isso, beleza?